Templo Santo a te ofertar um dom sublime, ó Deus de amor. Teu Filho infante a nos salvar da vida escrava libertador. Natal, festa de harmonia, o amor veio. Olá, seja bem-vindo ao canal da Bênção. Hoje estamos aqui para fazer uma entrevista de Natal com ele, que é padre da Arquidiocese de Sorocaba, Padre Wagner Lopes Ruivo. Esta entrevista será gravada virtualmente, devido à pandemia que estamos vivendo. Seja bem-vindo, Padre Wagner. A paz de Jesus, eu sou o Padre Wagner Lopes Ruivo, pároco da paróquia São José Operário da Arquidiocese de Sorocaba. Quero agradecer ao canal da Bênção, bem como ao Pedro, pela oportunidade de estar com vocês, inscritos do canal, participando desse momento gostoso de partilha e troca de experiências sobre as verdades salvíficas, as verdades da nossa salvação. Muito obrigado pela oportunidade. A nossa primeira pergunta é: qual é o verdadeiro significado do Natal para os católicos? Para nós católicos, nós temos duas grandes celebrações durante o ano que são as mais importantes para nós. Em primeiro lugar, a Páscoa da Ressurreição, que celebramos no Sábado Santo, justamente porque somente nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, né? E, claro, a Páscoa é decorrência de uma outra, de uma primeira, né, que é o Natal. Por ordem de importância, ou grau de importância, a Páscoa. E, em segundo lugar, o Natal, que é quando nós celebramos a encarnação do Verbo. O Verbo, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele existe desde toda a eternidade, desde todo sempre, né? A palavra diz: desde sempre para sempre vós sois Deus. Quando Deus Pai criava as coisas e o Espírito pairava sobre as águas, diz o livro de sabedoria que o Verbo, a sabedoria do Pai, antes da encarnação, ela estava como que um mestre de obras acompanhando a obra da criação. Portanto, o Natal é quando a sabedoria se encarna, ou seja, a sabedoria, o Verbo eterno do Pai, o Logos, se transforma, se torna homem por amor a nós. Abandona a sua glória para abraçar a nossa pequenez. Faz-se pequeno para nos engrandecer, pobre para nos enriquecer. Então, o Natal para nós católicos é a festa da vida, a festa da salvação, a certeza do amor de Deus, que, conforme nos diz São João, tanto amou o mundo que nos deu seu único Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. É a festa da alegria, é uma noite de grande alegria. Existe um pregador da igreja, São Gregório Magno, Papa inclusive, Augusto pregador, ele dizia: não pode haver tristeza nessa noite, onde nós recebemos essa maravilhosa notícia do quanto Deus nos ama, a ponto de se fazer um de nós. A segunda pergunta é: qual é o significado da coroa do Advento? É interessante que tudo aquilo que é grande e importante tem que ser preparado. Assim, por exemplo, nós preparamos a festa de casamento, de formatura, a festa de 15 anos, a viagem dos nossos sonhos. Tudo que é grande e importante precisa ser preparado. Como se trata de uma augusta solenidade, a do Natal do Senhor, do nascimento de nosso Salvador, então o povo de Deus, ao longo desses 2000 anos, foi tendo também esta sensibilidade de bem se preparar para esta noite, né? Porque tudo que é grande tem que ser preparado. Para tanto, no século XIX, nós já temos notícias de que na Alemanha o povo fiel, o povo católico, começava já a preparar as 4 velas, depois envolvendo essas velas com ramos verdes, porque nós sabemos que, ao contrário daqui, no hemisfério norte, a neve, geada, e as árvores todas se ressecam. Somente o carvalho e o pinheiro se mantêm verdes. Então o povo de Deus foi pegando esses ramos verdes envolvendo as 4 velas, que representam os 4 domingos em preparação para o Advento, sendo que um deles, o terceiro, é o da alegria, Gaudete, que está perto da salvação. E depois foram enfeitando
esta coroa do advento, né? Que no começo ainda não tem esse nome, vai recebendo com o tempo. Então começa na Alemanha no século XIX. E no século XX praticamente todo o orbe católico já está fazendo. Mas uma coisa interessante, a coroa do advento ela começa nas casas dos fiéis. Hoje nós estamos acostumados a vê-las na igreja, né? Então primeiro o povo de Deus com a sua sensibilidade cria, né, aquele modo de celebrar e se preparar. E a igreja vai assumindo. Hoje é comum você ver a coroa do advento, por exemplo, na capela privada do Papa, por exemplo, né, do Papa Bento, do Papa Francisco. A gente encontra a coroa do advento. Vale a pena ressaltar que ela é circular, né? Justamente porque lembra uma coroa, a coroa do rei, e também porque lembra o amor de Deus. Assim como o círculo na matemática representa o infinito, porque não tem começo, nem meio, nem fim, o amor de Deus por nós é eterno. Então daí vem então a coroa do advento. O que são as oitavas de Natal? Conforme a gente dizia, tudo aquilo que é muito grande, muito importante, tem que ser bem preparado, bem celebrado, bem vivido. Para tanto, as grandes solenidades da igreja, conforme disse, a Páscoa e o Natal, elas têm como que aquilo que a igreja chama de oitavas, né? O que são as oitavas de Natal? Como o nome está nos dizendo, são 8 dias que constituem-se como que um único dia. Como que isso é possível? Porque, embora nós estejamos aqui na Terra presos ao tempo, à dimensão espaço-temporal, a liturgia é uma forma de nós sentirmos a eternidade entrar no tempo. O Kairos, que é o tempo da graça, entrar no Cronos, isso é, no tempo cronológico. Então a liturgia tem essa faculdade de fazer a gente experimentar o eterno mesmo estando no tempo, o céu mesmo estando na terra. Então o Natal é tão importante para nós que os 8 dias que sucedem a data do Natal no sentido cronológico são para nós católicos o mesmo dia do Natal, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por essa razão, então, nós tocamos os sinos, né, festivamente na hora do Glória, desde a noite de Natal, contando 8 dias até o próximo domingo, como se fosse um dia só. Justamente porque a liturgia nos possibilita celebrar o eterno ainda estando no tempo. O Natal é o aniversário de Jesus? Então, essa pergunta é um pouco polêmica. Eu explico por quê. Porque, veja bem, nós celebramos aniversário ou natividade. Nós falamos, por exemplo, natividade de Nossa Senhora, natividade de São João Batista, porque o aniversário trata-se de comemorarmos o nosso princípio, o nosso começo, uma vez que nós somos mortais, né? A gente se torna imortal pelo batismo, né? Que temos uma alma imortal, claro. Temos uma alma imortal. Mas nós temos um começo. Nós não somos eternos como a Santíssima Trindade, como Deus é. Então, por exemplo, eu nasci a 7 de fevereiro de 1983. O que significa, numa segunda-feira, por sinal, né? O que significa que antes dessa data eu não existia, a não ser como um pensamento do Pai. Porque antes de nós nascermos, nós éramos um pensamento do Pai, que nos amou desde toda a eternidade. Mas nós não existíamos, né? Então o que acontece? Celebrar aniversário é próprio de quem não é eterno. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos, digamos assim, um problema. Entre aspas, né? Qual é o problema? Nosso Senhor Jesus Cristo existe desde toda a eternidade, porque Ele é Deus, né? Com o Pai, Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas nosso Senhor Jesus Cristo decidiu, por amor a nós, entrar no tempo. Então aí sim, nós celebramos a 25 de dezembro, há 2000 anos atrás, o Verbo encarnado entrou no tempo e nasceu, como diz a própria palavra em Gálatas, São Paulo vai nos dizer, nascido de mulher, né? De Maria Santíssima, nascido de mulher. Então aí nós podemos dizer que há uma data na qual ele nasceu. Bem, não vai ser de todo errado você chamar ela de aniversário, mas não cai muito bem, como você percebeu. É melhor chamar de festa da encarnação do Verbo, não é? Ou ainda, de aniversário da encarnação do Verbo, não aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele existe desde toda a eternidade. Por isso que a gente fala no credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo solene que a gente reza nos grandes momentos da liturgia, a gente fala assim, em Jesus Cristo, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai, não é? Então, vamos dizer assim, respondendo essa pergunta polêmica, é mais ainda que um aniversário. É a festa da encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus, que se fez homem por amor a nós. Então é muito mais importante, é muito maior que um simples aniversário, é muito mais do que isso. É a festa da nossa salvação. O que é realmente essencial para um cristão celebrar o Natal? O que é essencial para um cristão celebrar o Natal? Bem, essa pergunta também não é simples, mas essencial aquilo que é mais importante. Infelizmente, o mundo vai se paganizando, né? Bento XVI já chamava o nosso mundo de uma civilização neopagã ocidental. E nós vamos vendo essa paganização, o Natal virando comércio, o Papai Noel meio que roubando, né, o velhinho roubando o lugar do menino, na Páscoa o coelho e o chocolate roubando o lugar do ressuscitado e por aí vai. O essencial do Natal é saber que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Messias, veio para nos salvar. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou mais um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E falou, eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Portanto, o essencial do Natal é nos lembrar que o Verbo se fez carne para nos salvar, não é? E morreu na cruz e ressuscitou para nos redimir. Nascer, todo homem nasceu, mas vencer a morte, um só. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum fundador de religião venceu a morte. Só nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O essencial do Natal é nos sentir amados por Deus. Segundo lugar, crer que o Senhor Jesus é Deus e que só Ele nos salva. Terceiro lugar, que a felicidade não está no ter muitas coisas, pois na gruta de Belém, humanamente falando, paira a precariedade, a escassez. No entanto, não havia casal ou família mais feliz que aquela Sagrada Família. Porque a felicidade não está no muito possuir, mas no ter Deus, no ter fé. Qual é a missa principal do Natal? Nós temos 4 santas missas. A missa da vigília, no dia 24 de dezembro, portanto na véspera. A missa tradicional, que é a missa conhecida como Missa do Galo, porque antigamente, quando não havia as cidades tais quais nós as conhecemos, a vida era mais bucólica, não é, mais rural. Então nós tínhamos a missa da noite de Natal, em torno de meia-noite, 1h, que era a hora do cantar do galo, que a turma chamava, né? Então ficou com missa do galo. Então você tem missa da vigília, a missa do galo, a missa chamada de missa da noite, dia 24 de dezembro, que tem todo um significado, lembra-nos por demais a noite iluminada, a noite de Natal. Após essa missa da noite, bem de manhãzinha, nós temos a missa da aurora, o próprio nome está dizendo, né? Os primeiros raiares do sol, e depois a missa do dia 25 de dezembro. Então nós temos 4 santas missas. É importante que o fiel se esmere, né, em participar de uma delas, né? As duas, digamos, mais importantes, tradicionais, são a missa do galo, portanto à noite, né, as famílias unidas, uma coisa muito bonita, um costume muito bonito, e a missa do dia, no dia 25 de dezembro. Qual é o significado de Jesus querer nascer em uma manjedoura? A primeira, sempre se ouviu dizer que os filhos dos homens quiseram se tornar reis. Mas nunca se ouviu dizer de um rei querer se tornar filho dos homens, né? Só nosso Deus mesmo, né? Só nosso Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao nascer no estábulo, né? Manjedoura é uma palavrinha que vem de mangiare, né? Comer, manducat em latim. Então, manjedoura é um nome, digamos, elegante para comedouro. Era o bercinho de Jesus, era onde os animais comiam o feno, a palha. Então isso é um fato interessante. E como disse, nasce na precariedade, na escassez, né? Significando justamente que a felicidade está no ter Deus e no desapegar-se das coisas. Agora, manjedoura, né? Lugar onde se come. É interessante esse paralelismo, esse paradoxo, porque Jesus nasce em Betlehem, gerou a palavra Belém, né? Betlehem.
Betlehem significa casa do pão, para ser o nosso alimento. Né? Se a manjedoura é o lugar onde se come, Jesus, nosso Senhor, é o pão da vida. Nada é por acaso. E Betlehem é a casa do pão, onde o pão da vida se fez carne. Né? E a Santa Eucaristia, na Santa Eucaristia, o pão é carne, né? Carne de Jesus. Essa é outra coisa interessante. Além disso, e o profeta Isaías diz, interessante também isso, né? Porque veja bem, na manjedoura, na noite fria, o hálito do boi aquecia o corpinho do menino Deus. Né? E interessante que o boi faz parte dos presépios, a gente bota o boizinho lá. E Isaías vai dizer, até mesmo o boi e o jumento reconhecem o seu dono. E o homem, todavia, não reconhece a mão de Deus que o alimenta. Não é? Então, quer dizer, os animais, a seu modo, adoram. Irracionais. E o homem dotado de inteligência não reconhece o seu Senhor. Então, quantas coisas a manjedoura nos quer dizer, né? Muitas coisas. Dentre elas, estas que partilho com você. Nossa 8ª pergunta é: o que são os 3 reis magos? São Mateus é o único evangelista que nos fala dos 3 reis magos, por alguns chamados de 3 sábios. Eles são o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento que diz que os reis virão para prestar-lhe homenagens. Né? Então a tradição foi chamando primeiro de sábios, depois de reis magos, né? Vários nomes foram dados. Nós não temos evidências históricas de que eram 3. A tradição nos diz serem 3 por causa dos presentes que eles ofertaram a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ouro, incenso e mirra. Ouro para significar sua realeza, o incenso a divindade do menino Deus e a mirra para mostrar o sofrimento pelo qual deveria passar para salvar a humanidade. Alguns dizem de um 4º rei, tem um filme famoso chamado Quarto Sábio, né? É interessante, teria sido um 4º rei que tentou encontrar Jesus, mas aí parece que não acha, tem uma razão, então fica até uma dica de filme para quem quiser depois dar uma olhadinha. O fato é que a tradição nos diz, e são 3 nomes, né? São Gaspar ou Caspar, Melquior e Baltazar. Outra coisa curiosa, no primeiro milênio eles foram representados em 3 fases, como se fossem 3 homens, um jovem, outro adulto e outro ancião, para representar o ser humano, a humanidade, nas fases da sua vida, nas etapas da sua vida. Então era comum você encontrar pinturas ou gravuras representando os reis assim. Depois, mais no segundo milênio, passou-se a representá-los com etnias distintas, um mais oriental, outro africano, outro europeu, para dizer que, para retratar a universalidade da missão e da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A salvação é para todos os povos, né? E todos os povos devem adorá-lo. Daí a Epifania, a 6 de janeiro, quando nós celebramos os Santos Reis. Então, um significado muito bonito. Mas o significado principal é que mesmo os reis, os dotados de poder, devem se curvar, se ajoelhar e adorar nosso Senhor Jesus Cristo, pois todo joelho se dobrará. Uma curiosidade interessante é que no texto original em grego, os Santos Reis dão o ouro, incenso e a mirra para Maria Santíssima, não diretamente para o menino Jesus. Interessante isso, né? No original está isso. Porque tudo aquilo que se dá à mãe, consequentemente, dá-se ao filho também, pois nada é dela, tudo é do filho. E a nossa última pergunta é: por que o cristão tem o costume de montar o presépio? O ser humano tem necessidade de coisas sensíveis, né? De coisas que possam ser tocadas, apalpadas, sentidas. Nós lidamos muito com os sentidos. Em virtude disso, as gravuras, as pinturas, os ícones, a música, a arte em geral, elas nos ajudam a tocar o mistério, né? O mistério aqui na Terra como que impalpável, né? Não dá para pegar. Mas uma música, uma pintura, uma imagem, elas nos ajudam a, por assim dizer, nos abeirar, nos aproximar do mistério, né? Então a igreja, na sua pedagogia, ela sempre teve ícones. É interessante que nós aqui do Ocidente, católicos, nós
gostamos mais das imagens. E os irmãos católicos do Oriente gostam mais dos ícones. Os ícones são quadros que são chamados de janelas para o céu. E as imagens, setas, que nos recordam, que nos lembram de que nós não somos cidadãos daqui, mas da pátria celeste. Então, as imagens, os ícones são muito importantes. Por que eu respondo essa pergunta fazendo essa observação? Porque o nosso queridíssimo São Francisco de Assis, numa noite fria, perto do Natal, estava na cidade de Greccio, que fica bem coladinha com Roma, pertinho de Roma. E ele queria, digamos assim, passar o encanto do Natal para os camponeses. Muitos deles iletrados, não podiam ler a Sagrada Escritura, não sabiam latim. E São Francisco queria passar essa alegria de ser cristão, de ser salvo por um Deus que se faz menino, bebê na Gruta de Belém. Aí ele teve essa inspiração do Espírito Santo. Lá em Greccio, São Francisco montou o primeiro presépio, no ano de 1223, portanto século XIII, faz tempo, hein? 1223, século XIII. E a moda pegou, né? A igreja não parou de fazer, o Vaticano faz, nós fazemos também em nossas casas. Eu, quando era criança, não tinha dinheiro para comprar as imagens, então eu recortava, né, umas gravuras e fazia num tanque abandonado que tinha no meu quintal. E quando eu montava aquele presépiozinho pobre, né, eu escrevia com carvão assim, hoje nasceu o Salvador. Né? E quando eu olhava aquelas imagens, eu imaginava lá dentro. Né? Olhar o presépio, ao olhar um presépio, imagine-se lá dentro, junto com Nossa Senhora, com os pastores, com os reis, com o boizinho, com o galo. Imagine-se lá dentro, contemplando o mistério. Já que a gente não pode voltar lá 2000 anos atrás, a gente pode sentir o mistério com coisas simples, que é o presépio, criado por São Francisco de Assis e hoje patrimônio da humanidade, né? De todos nós. Nós agradecemos a você que assistiu e ao senhor Padre Wagner. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade aqui do canal da Bênção, ao Pedro pelo convite, a vocês inscritos do canal. Deus abençoe muito vocês pela amizade, pelo carinho, pelas orações. E como mensagem final, eu diria, muitos dizem assim, mas será que esse Natal vai ter graça porque não pode visitar, não pode aglomerar? Olha, o primeiro Natal foi só com 3 pessoas, fora os anjos. Né? Foi com Maria Santíssima, foi com São José, cujo ano estamos celebrando, e foi com o menino Jesus. Os amigos não estavam lá, os curiosos também não estavam lá. O primeiro Natal foi bem discreto, sem pisca-pisca, só a estrela de Belém, que esse ano, por sinal, vamos ter uma semelhante no céu, né? Por deusidência, né? Então, quem sabe não é uma oportunidade da gente abrir mão um pouquinho daquele glamour dos shoppings, abrir mão um pouquinho daqueles grandes banquetes para nos lembrarmos da pobreza, da singeleza, da simplicidade da Sagrada Família, da simplicidade do nosso Deus. Talvez seja um Natal mais intimista, para a gente se lembrar do que passou a Sagrada Família naquela noite. Mas mesmo assim, não houve noite mais alegre que aquela. Porque a noite não é alegre porque nós estamos aqui na Terra com todo mundo. Também, mas em segundo lugar, a noite é alegre porque um menino nos foi dado. E porque ele nos foi dado, mesmo com aqueles que partiram dessa vida, nós vamos estar um dia todos juntos. Porque a morte e a doença não têm mais poder sobre nós, desde que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a grande notícia do Natal. Então eu desejo, nesse ano de um Natal bem diferente, bem peculiar, que a gente se lembre do primeiro Natal. Talvez faz muito tempo que a gente não lembre disso, né? Do primeiro Natal. E nos lembremos que a grande alegria é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, ter nos visitado, se tornado nosso vizinho numa gruta de Belém. E quer saber? Na noite de Natal, toda casa pode ser Belém também. Como cantamos na liturgia, na noite de Natal, toda a terra hoje é Belém. Como dizia o beato Carlo Acutis, não é preciso mais ir para Jerusalém, para Israel, para a Terra Santa, porque Belém agora é em nossa casa, onde o menino Jesus nasce, nos abençoa e nos salva. Que Deus abençoe você e a sua família. Que tua casa hoje também seja Belém. Com muita saúde, com muita bênção, com muita paz, porque o menino nos foi dado. E essa é a razão da nossa alegria, da nossa esperança. Deus abençoe todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E um Feliz Natal!
Desde já também queremos desejar um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo. Não esqueça de seguir nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Natal, festa de harmonia.